Aí trollou. Essa aí dá até pra botar no preto e branco pra poder deixar como erro de gravação. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto do podcast especialista. É um novo conteúdo que eu quero trazer para vocês. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, meu pai, que vai compartilhar uma história triste, mas que vai aí trazer um ensinamento para vocês, muito do que eu falo sobre as duas dores. Mas vamos falar já. Como é que o senhor está, seu Vladimir? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vladimir, pai do Wagner. Tamo junto. Tamo junto. Melhorou da gripe? Tá tranquilo agora? Tá tranquilo. Então que bom, graças a Deus. Estava gripado, tadinho, né? A gripe pegou o pessoal. No Rio tava gripado. Pois é, no Rio de Janeiro. Eu tô gripada agora. Agora a Brenda tá com problema, então agora mas tá todo mundo sendo curado. Graças a Deus. E vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira militar, né? Breve carreira, mas foi uma carreira. Como é que funciona essa história de quero ser militar, vou pra guerra, né? Vou aí escalar montanhas e mergulhar pelos mares? Como começou? Não foi tão breve não, foram 5 anos ainda de carreira, né? Tá ainda vendo? Fiquei 5 anos. 5 anos? Eu não sabia que eram 5 anos não. 5 anos. Caramba. Dentro da carreira militar. Então, show de bola. E era um sonho que eu tinha, porque o meu pai também era militar. Meu avô, pois é, inclusive eu não sabia disso até hoje. Na verdade, assim, eu sabia, mas eu tinha esquecido, né? Porque eu sou péssimo para memorizar. Então, meu avô tinha sido militar e inspirou o senhor a ser militar também. Isso. E como é que o senhor entrou? Você fez prova para entrar ou foi os 18 anos? Foi pela carreira militar mesmo. Chegou na idade de servir a pátria, né? Como se fala. Eu fui lá e tentei primeiro a aeronáutica, mas pela idade que eu tinha, eu pensei muito tarde em ingressar na carreira militar. Eu já tinha 18 anos e só me sobrou a marinha, porque o exército eu não queria. Gostou da marinha, pai? Foi bom? Foi legal? Muita coisa. Foi, assim, os melhores anos da minha vida. Caramba! Ser militar. É mesmo? Foi, muita coisa. Eu não estava nascido nesse ano, então quer dizer que desde que eu nasci, então, 5 anos que eu não existia foram os melhores anos da vida dele. É mole? Que isso, Vladimir? Sim, foi na carreira militar. Até então, depois que você nasceu, foi outra coisa. Entendi. Você passou a fazer parte da vida. Assim, foram os melhores anos profissionais que eu tive. Pronto. Os melhores anos profissionais da minha vida. Assim, profissionais, isso. Profissionais, vamos dizer assim. Massa. E por que acabou? Você decidiu ir embora simplesmente? Né? Não, pendurar a farda? Não foi bem pendurar a farda. Chegou a época de eu ser cabo, né? Eu teria que fazer uma prova, né? Para me ingressar, continuar com a carreira militar. Então, para isso, eu tinha que fazer uma prova para poder passar a ser cabo, né? Eu fiz essa prova, primeira prova, e entrei para o quadro de escrita e fazenda da Marinha. Aí eu fui eu não me lembro bem, é um local que tem da Marinha lá, onde a gente fazia os estudos para poder se formar para cabo. Eu não me lembro, era ali perto do quartel de marinheiro na Avenida Brasil. Então eu passei nessa prova, porque você tinha que fazer uma prova para você escolher a carreira que você queria seguir. Escrito de fazenda, tinha várias outras profissões lá, né? Só que eu selecionei essa, porque eu gostava de escrito fazenda, né? Então eu fiz a prova, passei e fui lá para fazer o curso. E durante esse período de curso eu não me dediquei como deveria me dedicar. Eu fiquei sabendo aí pela senhora sua mãe, minha avó, né, que entrou uma pedra no seu caminho, uma pedra no seu sapato, literalmente uma pedra. Conta essa história de pedra aí, por quê? Essa pedra realmente foi uma pedra que entrou no meu caminho, porque eu tinha que estudar, né? Nós fazíamos o curso, tinha as apostilhas que nós recebíamos e tinha as datas que a gente fazia as provas, né? Porque eram etapas, então você tinha que passar em todas as etapas. E chegou numa etapa, eu fui sentar nessa pedra que tinha na entrada da minha vida. A ideia, vou estudar. Vou estudar onde? Em casa? Não, em casa às vezes é barulhento. Biblioteca? Vou estudar na pedra. Eu escolhi um local mais assim. A galera que reclamou aí do Engenhão. Pois é, o pessoal tava reclamando do Engenhão aí, o cara tava estudando uma pedra. Mas que ideia, hein? Era uma pedra que tinha... Ergonômica, né? Era uma pedra que tinha na entrada da avenida.
Sendo que eu sentava para estudar na pedra, e em vez de eu estudar na pedra, eu ficava prestando atenção em duas garotas. Uma era uma namorada que eu tinha, que tinha me dispensado, e a outra era a mãe do Wagner, que como eu tinha sido dispensado de uma, eu comecei a me interessar por outra. Ah, entendi. Então, senhor, entendi. Então a pedra foi o motivo de eu ter nascido, pelo jeito, então, né? Sim, porque se eu tivesse estudado e passado, o meu caminho teria sido outro. Mas, como eu não estudei e não passei, o meu caminho foi um outro, que me trouxe meu orgulho de vida, meu filho. Mas fez um filho, né? Não Pois é. passei, mas fiz um filho. Olha o ensinamento que estamos dando nesse podcast. Não passe e faça o filho. Não, galera, Não. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não né? sigo esse caminho. Tá vendo? Esse caminho não é um exemplo. Esse caminho foi um caminho seguido, mas que não serva de exemplo, hein? Não tire isso como exemplo. Não, esqueci a palavra. O ensinamento é outro, né? O ensinamento é outro. Mas então o senhor decidiu estudar nessa pedra, estrategicamente, obviamente. Provavelmente o senhor estava, né, viu que a pedra era um lugar estratégico para estudar, né? Ficar com o olho no padre, outro na missa, né? Essa a frase? É essa frase. Essa frase mesmo, olho no padre. Literalmente essa frase. E aí foi fazer a prova. Fez a prova confiante que ia ser aprovado lá? Ou... Fiz porque eu sempre me dei bem nas provas. Eu nunca tinha medo de provas, eu nunca fui para prova com medo. Não, essa pessoa aqui é um poço de humildade, é porque você não conhece, mas a humildade ele acabou virando, né, que nem aquele filme O Procurado, o cara dá o Procurado, isso. O tiro a humildade fez assim com o senhor. Fez assim, né? fez. Mas eu nunca tive medo de provas, por incrível que pareça, nunca tive medo de provas. Fui muito confiante de fazer a prova. Entendi. Só que eu não tinha estudado o suficiente Confiança não pela faltou. confiança que eu estava. Entendi. Confiança não faltou. Confiança não faltou. Você diria então que talvez ser um pouco mais humilde, ali, sem brincadeira agora, mas talvez ser um pouco mais humilde, reconhecer a importância da prova e a importância da carreira que você queria seguir ali. Se você tivesse feito isso, talvez seria diferente? Sim, seria. Entendi. Então fica de aprendizado. Tipo assim, eu fui assim... Eu tinha que ter descido do altar, sabe? Entendi. Ter sido realmente mais humilde, me dedicado mais, focado mais na prova, e eu teria passado. É tanto que você sabe que eu fiquei reprovado por causa de um ponto. Uma questãozinha. Uma questãozinha só. É aquela questão que a pessoa fala assim, não vou estudar essa matéria aqui não porque não cai, e aí, tá tranquilo, vou focar mais nessa aqui porque essa cai mais. Aí aquela única questão da matéria que você não estudou, você não acerta aquela questão, porque aquela matéria quase não cai, mas na sua prova caiu, e aí você erra aquela questão e por causa de uma questão, você acaba ficando de fora, né? Foi, e fiquei. Pois é, e fala tudo isso, você fez a prova, não conseguiu ser aprovado. Qual foi o sentimento aí depois, quando você viu que tinha reprovado? Como é que foi esse sentimento da reprovação? Muita tristeza, muito decepcionado, porque eu sabia do que eu era capaz e não conseguia alcançar o meu objetivo, que era seguir a carreira militar. Então eu carrego isso comigo até hoje. Dói? Muito. Dói muito. Eu falo que tem duas dores que a gente sente, né? Que é a dor do arrependimento e a dor da disciplina. A dor do arrependimento eu falo que é a dor do futuro, porque geralmente a gente quer sempre as coisas muito agora pra gente. A gente não sabe se dedicar agora, plantar agora para colher no futuro, né? E aí quando chega lá na frente a gente olha para trás e fala, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse me dedicado um pouco mais, né? E aí isso dói, né? Dói a gente. Eu também sinto isso de algumas certas formas, em outras ocasiões, né? E a dor da disciplina é aquela dor porque dói estudar, né? Ninguém, né? Você provavelmente era muito melhor para você, né? Na época, ir lá, sentar e ficar olhando as meninas do que estudar. Outras pessoas sentem mais prazer ali, por exemplo, dormir, em ficar jogando, em ficar saindo, do que ficar estudando.
E aí o estudo dói, porque é difícil essa carreira, né? De você estudar, essa parte de concurseiro é bem complicado. Você diria então que para você aí, olhando isso, foi realmente isso que aconteceu? Você deixou de sentir ali aquela dor do estudo, da disciplina, de se dedicar e decidiu curtir um pouco, e aí agora você sente essa dor de arrependimento? Sinto até hoje. E não vai passar, porque era um objetivo que eu tinha que eu não conseguia alcançar, né? Dentro da minha vida, praticamente todos os objetivos eu conquistei, menos esse, justamente por não ter tipo de disciplina e dedicação na hora dos meus estudos. É brabo isso. Eu lembro que o senhor é um exemplo, né? Porque muita gente olha essa parte do estudo e fala que, eu vou focar em coisa mais fácil, né? E eu sempre gosto de falar que não existe o caminho mais fácil, né? Tudo, depois que a gente cresce, é difícil pra caramba. E eu vejo isso muito vendo o trabalho do senhor, desde que eu me conheço por gente, né? O senhor sempre foi aquela pessoa que chegava tarde em casa, quase meia-noite, até depois de meia-noite, acordava 3, 4 horas da manhã para poder sair para trabalhar. E eu falo, tipo, caramba, né? Como é que a pessoa pode, às vezes, olhar para isso e achar que isso é fácil? Que é mais fácil fazer isso do que se dedicar a estudar. Em algum momento dessa trajetória aí, depois da reprovação, durante esse trabalho intenso que o senhor tem, né? Cara, faltou... O senhor olhou para trás e pensou nessa reprovação? Pensou no que seria se você tivesse se dedicado lá e sido aprovado na Marinha? Faltou não, ainda falta até hoje. Eu ainda sinto esse arrependimento. Até hoje. Se eu tivesse passado naquela prova, teria continuado minha carreira. E há 20 anos atrás, mais ou menos, ou até mais do que menos, eu já estaria... eu tinha me reformado, eu tinha me aposentado. Teria tido uma vida muito mais tranquila. E por esse erro do meu passado, até hoje eu não me aposentei ainda. Não consegui me aposentar ainda. E continuo nessa labuta de acordar às 3h30 da manhã, chegar em casa nesse mesmo horário que você acabou de falar, todo dia, 10 horas até meia-noite, todos os dias da minha vida, com arrependimento do erro do passado, mas com disciplina, amor e coragem no meu trabalho que eu faço hoje. Tá lendo na caneca, né? Tá lendo na caneca. Ó, pra quem não sabe que a caneca é o projeto especialista, não está vendo nem nada, mas disciplina, amor e coragem é o lema do nosso sucesso, né? É o lema do aluno especialista, do sargento especialista. Quem quer ir pra EA, já deve estar cansado de ver isso aí, né? Mas, bem, boa vista aqui da caneca. Mas... outra coisa que marcou para mim, um momento de virada para mim foi quando eu fui reprovado. O senhor lembra? Lembro. O que o senhor sentiu quando eu fui reprovado? Para quem não sabe, eu fui reprovado em 2004 em português. Então eu nunca fui um aluno genial. O que o senhor sentiu aí quando o senhor viu, tipo, cara, meu filho foi reprovado? Decepção no dia. Porque eu me vi nessa situação. E eu não queria isso pro meu filho. É tanto que você lembra que eu conversei com você e falei, eu posso não ter gostado muito de estudo, posso ter sido reprovado lá na Marinha por falta de atenção, mas nunca fui reprovado na escola. E eu não queria isso para o meu filho. Gostaria que você se dedicasse para você ser alguém na vida. Essa foi a parte. E depois daquele dia, aquela decepção se transformou em orgulho, até hoje na minha vida. Por que será? O que aconteceu depois daquele dia lá? Meu filho, ele mesmo acordou e viu que ele só tinha a ganhar, mudando, né, o rumo da vida dele. Ou seja, se dedicando ao estudo, estudando para poder ser alguém na vida. Pois é, né? Decidiu sair daquele do lema do hino nacional, né, que é deitado eternamente em berço esplêndido, decidiu acordar, né? E decidiu acordar. Mas galera, isso, né, a parte da decepção, eu lembro muito bem quando eu cheguei em casa, que eu recebi minha nota,
né, a recuperação, eu achava que ia ficar de castigo, que ia tomar um esporrão, e, né, já estava com medo disso, estava com medo. E aí a palavra que eu ouvi, a frase que eu ouvi, que talvez tenha mudado a chave, foi que justamente ele falando isso: eu estou decepcionado com você. Talvez, dói, né, e aquilo dói, né, dói ouvir um negócio desse, mas faz a gente acordar. Você já teve esse momento assim que você também acordou? Será que essa reprovação para o senhor lá na Marinha serviu também para o senhor dar uma acordada para a vida ou não? Serviu. Apesar, depois, como você sabe, minha carreira seguiu um caminho que não precisou mais de estudo. Assim, eu fiquei um pouco decepcionado com aquilo e quis seguir um outro caminho e consegui conquistar várias coisas na minha vida, entendeu? Mas ajudou. Não serviu não precisou mais de estudo, mas precisou de dedicação, né? Porque precisei de dedicação. A carreira que o senhor seguiu aí, pô, a pessoa mais dedicada que o senhor naquela parte eu desconheço, porque até hoje, né? Eu me assusto com a quantidade com o gás que o senhor tem pro trabalho aí, porque é realmente, sim, para quem tem 62 anos, a galera, se você chegar nesse nível aí de gás, você tá bem, porque o rapaz é dia e noite, né? E de madrugada também. Pois é. Dia e noite, de madrugada também. Cara, e como é que foi? Quando, em 2011, eu fui aprovado na Escola Naval na EFON, mas eu fiquei fora por causa da minha vista, né? Reprovei na inspeção de saúde e reprovei também e fiquei como reserva da EFON. Ali eu tinha terminado o ensino médio. O que o senhor pensou também dali para frente, para o seu filho, assim como pai, olhando e vendo ali? O que o senhor pensou para um filho? Tipo, pô, acabou o ensino médio, mas não passou em nada. O que ele vai fazer da vida agora? Realmente eu me preocupei muito naquele período do que você iria fazer, né, da vida. E eu nem sei o que eu fiz, não me lembro, faz bastante tempo. Eu lembro da época da prova da EFON que você fez tudo, mas eu já estava num ritmo de trabalho muito desgastante, como até hoje eu estou. E pão de queijo, esse que só você pode comer. Não me lembro. Será que eu consigo? Muito bem. Obrigado, meu amor. Mas eu sei que você tinha chegado ali, que você ia longe ainda. Eu tinha certeza disso. Eu lembro que eu estava mais longe de você do que deveria, justamente por causa do meu trabalho, mas eu sei que eu tinha o meu irmão que estava, de uma certa forma, apertando ali, e apertou mesmo, né? Não deixou. Então eu estava tranquilo com relação a isso. Sabia que você ia chegar a algum lugar. Cheguei. Foi aprovado. E aí, como é que foi esse sentimento? De muita alegria. Nossa Senhora, você não tem ideia da alegria que o pai ficou. Até pedi desculpa por ter falado para ele que eu tinha me decepcionado e tudo. Não, mas foi importante pra caramba. Mas eu sei que tinha sido, mas eu me arrependi, assim, eu dentro de mim, né? Assim, poxa, eu acho que eu fui duro demais com ele. Foi nada, mas serviu de... O problema todo é isso. Hoje em dia tudo é muito duro. A gente tem que ser duro com a gente mesmo. Eu acho que a gente... Uma das dificuldades que a gente encontra, nós como pessoas, para evoluir, é porque a gente sempre acha que a gente é muito fraco. Eu acho isso. Então a gente não é duro consigo mesmo. E a forma como você foi duro ali comigo naquelas palavras, pô, me fez acordar, E se não fosse isso, provavelmente eu teria continuado, né, reprovando, né? Eu lembro, minha avó, né, me levava para a igreja e eu ficava, eu só ia para a igreja com vontade mesmo, sabe quando? Quando? Final do ano. Aí eu tinha vontade para ir para a igreja. Por quê? Por que o senhor acha? Lá para dezembro. Porque lá eu ia orar para Deus me passar de ano. Tá vendo? Eu orava, era o único período que eu ia para a igreja com vontade. Eu falava assim, cara, não, agora eu tenho que ir domingo para a igreja. Não façam isso, pelo amor de Deus. Por quê? Eu não fazia a minha parte, né? Cagava mole para os estudos, como a gente diz no militarismo, né? E aí chegava lá e pedia, Deus, por favor, deixa eu passar de ano. Até a quinta série funcionou.
Aí na quinta série reprovou. Então eu nunca fui de levar. Então se o senhor não fosse duro comigo, né, agradeço pela dureza. Porque senão eu não estaria aqui onde eu estou, né? Com certeza não. Então é isso. Mas então como é que foi lá? Formatura, a parte do banho do bicho, tudo isso, como pai aí, como é que é esse sentimento? Como é esse sentimento? Nossa, eu fiquei babando. Foi muito legal, fiquei até muito emocionado, fiquei todo molhado. Na hora de abraçar meu filho, tudo molhado, banho do bicho. Ali eu me senti realizado. Ali eu tive certeza de que eu tinha conseguido. Que bom, que bom. Né? Apesar da maneira um pouco dura, né? De eu ter falado para você da decepção, mas foi literalmente a hora que se virou a chave. Foi, com certeza. Não, a parte da reprovação e aquelas palavras para mim atingiram muito, muito pra caramba mesmo. De certa forma, hoje, se voltasse atrás, teria feito diferente lá? Muita coisa. Teria. Já até sonhei com isso. É mesmo, né? Tive a vez que eu tive um sonho, que eu tinha conseguido, tinha tido a oportunidade de voltar atrás e corrigir aquele meu erro. Foi estranho, né? Caramba, imagino. Bem, pois é. Você não tem ideia da felicidade que foi. De eu ter conseguido ter continuado a carreira militar, né? E ter conseguido alcançar todos os meus objetivos dentro da carreira militar. E quando eu estava no auge da alegria, de felicidade, de tudo isso, o celular despertou para acordar, para ir para a labuda, e eu vi que tinha sido só um sonho. Qual foi o sentimento? Quando acordou assim, o que o senhor pensou? Tristeza, muita tristeza. Que eu não tive uma oportunidade de corrigir aquele erro, de ter podido estudar para me passar aquela prova, que eu só tinha sido reprovado por causa de uma questão. Caramba, eu acho que é pesado isso, sabe? Eu olho assim, eu fico imaginando, caramba, imagina você passar por essa experiência de você sonhar que você fez diferente, conseguiu, e acordar e olhar e realmente deve ser uma dor, assim, deve ter tido pesado. O senhor é guerreiro, seu Vladimir, guerreiro. Aí pode ter certeza aí que já a aposentadoria chega. Se Deus quiser, estou precisando. Agora eu estou precisando desacelerar para descansar, levar uma vida mais tranquila. Mas enquanto ela não vem, vamos partir para dentro. Não tenho medo de trabalho. Nunca tive. Compensei um erro no passado com relação ao estudo e em dedicação ao meu trabalho. Com muita disciplina, amor e coragem. Ele gosta. Aqui tem algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo e vão estar passando por momentos de, por exemplo, foram reprovadas, né, vão começar estudo agora. Alguns vão sentir a dureza que é estudar e se dedicar e vão pensar em desistir. Então o senhor que teve lá atrás a oportunidade de estudar e não aproveitou essa oportunidade hoje, passa por isso, o que o senhor tem para poder falar com essas pessoas aí? O que o senhor acha dessa pessoa que sente dificuldade nos estudos e desiste? Não desistam. Apesar de todas as dificuldades, não desistam. Foi mal. Não era para estar rindo. É porque eu achei que você ia parar no não desista. Eu falei, pensei que eu vi alguma coisa mais profunda, né? Não entendi, ué. Não. Entendi. Ele falou, o que você ia falar o que você quer falar para que eles não desistam? Aí, não desistam. Pois é, eu achei. Aí eu achei que ia ficar por isso mesmo. Eu pensei, o que eu falo para a pessoa não desistir? Não desista. Aí eu falei, que legal, né? Obrigado. Mas continue. Bom, a única coisa que eu posso falar para essa pessoa, reaja, não se entregue, não desanime e continue. Esquece o número de vagas que se tem para disputar. Você só precisa de uma vaga, só, mais nada. Não queira ser primeiro, não. Você só quer uma vaga para poder ser alguém na sua vida. Estudem, que é o melhor caminho. Eu paguei um preço muito alto
e não tive oportunidade de corrigir esse erro. Meu filho teve um erro, teve a oportunidade e chegou onde chegou. Eu consegui corrigir esse erro num sonho. Depois que acordei para a realidade, só foi um sonho. Vocês têm a chance de alcançarem um objetivo na vida de vocês. Esquece a quantidade de vagas que existam para vocês concorrerem. Vocês só precisam de uma vaga. É por onde e por ela que vocês têm que lutarem. Qualquer barreira que se crie, ultrapasse todas elas. Não existe barreira. Não, nessa hora vai focar, não é possível, cara. É porque eu não posso. Inapropriados. Pois é, esses momentos que não pode rir, tô rindo. Não, mas foi bonito o conselho. Foi profundo. Entendeu? Não existe barreiras. No período que eu estive servindo, eu conheci um sargento, que hoje ele é falecido. E a gente falava muito sobre isso. Ele falou para mim, quando eu entrei na Marinha, colegas meus falaram, são poucas vagas para muita gente. Eu falei, eu não estou preocupado com muita gente, eu vou correr atrás da minha vaga. É uma vaga só que eu quero. E foi o que ele fez. Ele correu atrás, se formou, se reformou, na época dele, né? Hoje ele não está mais entre nós, era uma pessoa muito bacana. Então, é isso que eu falo para vocês, não tenha medo de obstáculos. Estudem para vocês serem alguém na vida. Não tenham medo. Medo faz parte da vida, mas ignore o medo. Se dediquem, estudem, para quando vocês olharem para trás, vocês não terem a decepção que eu tenho hoje por não ter alcançado o meu objetivo. Eu queria fazer uma pergunta pro Wagner. Faz aí uma pergunta para mim. Porque hoje em dia, tudo que as pessoas falam, assim, que vai um pouco além daquilo que você gostaria de ouvir, as pessoas acabam tendo como ofensa e aí acabam desanimando, não gostam, ficam com raiva da pessoa. E eu percebi que seu pai, quando disse que estava decepcionado com você, ao invés disso se tornar algo que afastaria vocês dois, isso foi um combustível para que você continuasse dando o seu melhor, né? Ou melhor, você começasse a dar o seu melhor. E eu queria perguntar, na verdade, qual conselho você dá, assim, para essa galera que às vezes escuta palavras um pouco duras, assim, dos pais e não sabe muito bem como reagir, o que fazer com isso, e a importância que isso teve na sua vida? Bela pergunta, Brenda Campos. Bela pergunta. Então, realmente, né, hoje em dia a gente está num mundo em que é muito fácil a gente se sentir ofendido por qualquer coisa. Você concorda com isso? Concordo. Tá boa a comida aí? Delícia. Tem mais no forno. Ó. E a gente se sente ofendido muito por pouca coisa, né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é o que aquela palavra, seja ela dura ou não, vai acrescentar na minha vida. Quando meu pai falou, por exemplo, que estava decepcionado comigo, aquilo ali para algumas pessoas pode né, ficar, nossa, como um pai fala isso para um filho? Mas para mim eu entendi que era meu pai, uma pessoa, obviamente que eu admiro, né, que estava querendo algo para mim, sabe? Estava querendo que eu fosse uma pessoa melhor, estava fazendo algo para o meu futuro. Então, para mim, aquela palavra não me ofendeu, eu entendi aquilo como um incentivo para olhar para a realidade, né, para mim, como eu estava vivendo e mudar. Porque se eu continuasse por esse caminho, provavelmente eu poderia repetir alguns erros, né, que ele cometeu ou ir por um caminho ruim. Então eu acho que a pessoa ela tem que primeiramente ver quem é a pessoa que está falando isso e entender que aquela palavra não é para diminuir ou ofender, é para que aquela pessoa consiga realmente ser alguém melhor, melhorar através daquilo ali. E muitas vezes a gente precisa fazer isso através de palavras duras mesmo, não tem jeito. Porque senão, se a gente for muito, muito mole, a outra pessoa acaba não entendendo muito bem a realidade da vida, né? A vida, ela é difícil pra caramba, né? Eu acho que quando a gente termina o ensino médio, a parte fácil acaba ali. Eu vejo tanto qualquer caminho que a pessoa decida seguir após o ensino médio, quando começa a chegar à vida adulta,
qualquer caminho. Esse caminho é difícil, qualquer que seja, não existe caminho fácil. Ninguém aqui que está acompanhando isso, né, eu creio também, é um herdeiro de um multimilionário, né? Todo mundo aqui vai batalhar, vai se dedicar para poder construir um futuro melhor para si mesmo, para sua família. Então, após o ensino médio, é tudo difícil. Seja estudar para um concurso militar, seja estudar para uma faculdade, seja fazer a faculdade, depois ir para arrumar um emprego. Vai ser difícil de qualquer jeito, não existe um caminho mais fácil. E se a gente não tiver uma pessoa que olha para a gente e fale isso com sinceridade, algumas palavras com dureza, a gente vai olhar para isso, essa dificuldade da vida, e não vai entender o tamanho dessa dificuldade. E só vai aprender com isso lá na frente, quando já for tarde às vezes, quando já for muito pesado, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o gás que meu pai tem aqui é muito diferente do gás que eu tenho, né? Porque eu 62 anos, eu tenho 28, então a idade pesa. Quanto mais velho você tá, mais difícil fica para você fazer um tipo de trabalho. Eu tenho certeza que o senhor aí, quando fazia lá o trabalho na época mais antiga, de meia-noite às 4, você se sentia de um jeito. Hoje, né? Com certeza. Fica muito mais abatido. Então, quanto mais velho a gente tá, mais difícil fica, certo? E se a gente não acordar muito cedo para isso, e às vezes a gente precisa de uma palavra dura, de uma chamada, né? Tem aquela frase, um wake up call, aí, um telefonema para acordar. Se a gente não tiver alguém que fale isso para a gente, e às vezes precisa ser duro mesmo, como eu falei, para a gente entender, aí a pessoa pode acabar entendendo isso muito tarde. E não é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para poder realmente instruir. O senhor concorda com isso, que não existe caminho fácil na vida? Nenhum é fácil. Todos são difíceis. Nós é que vamos fazer ele se tornar mais difícil ou menos difícil. Vai depender muito da nossa dedicação, do nosso objetivo, do seu foco, do que você quer ser na vida, do que você pretende na vida. Entendeu? Sim, exatamente. Então, é isso. Quando meu pai falou para mim, pô, estou decepcionado com você, aquilo me acordou. Eu olhei para aquilo e não fiquei, nossa, não, meu pai, oh meu Deus, não, eu não mereço ser tratado assim. Pô, eu mereço, eu errei, caguei no pau, né? Fiz besteira. Fui reprovado, pô. Minha única função era estudar. Fui reprovado na única função que eu tinha. Que bosta que eu tinha feito. É ou não é? Verdade. Foi o que eu falei. Cara, você só estuda. Você não faz mais nada. Não, eu não estudava, na verdade. Eu não estudava. Quer dizer, então, para mim, foi aquela decepção. Mas eu sei que foi como você disse, sabe? Da maneira que eu falei, estou decepcionado, não foi... a decepção é que você realmente acordasse e virasse a chave. Sim. Entendeu? E a minha alegria e minha felicidade, meu orgulho hoje é que funcionou. Exatamente. Então talvez funcione aí para a pessoa que, alguém, um amigo, um pai, uma mãe, um professor, talvez tenha falado alguma coisa um pouco mais dura. Tenta olhar para esse lado, tenta olhar para o lado de que aquela pessoa se preocupa com você, se preocupa com o seu futuro e talvez não queira que você repita alguns erros que ela cometeu, e quer o melhor para você, entendeu? Assim como, por exemplo, eu mesmo, né, posso às vezes dar uma resposta um pouco mais dura, mas é justamente por isso, entendeu? Então, mais alguma pergunta aí, Brenda Campos? Nossa assistente está aqui, nossa assistente Brenda Campos tem mais uma pergunta? Não, só terminar aqui uma parte de Provérbios que é bem interessante, que fala assim, filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Caramba, eu vou até ler, me dá aqui para eu poder ler aqui no microfone, porque eu não sei se está captando, né? Preste atenção nisso aqui, hein? Tá vendo? Vamos prestar atenção também aqui. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Caralho. Você não corrigiu, tá vendo? Porque ele queria meu bem. Mas isso aí, é Provérbio 3, 11, 12, e é justamente isso, né?
E a... Beleza. Caraca. E a Fátima falou ainda, hein? Fátima, pra quem não sabe, é minha madrasta. Fátima, quem não sabe, é minha madrasta. E ela falou, cara, seu pai, ele é incrível. Ele não tem atrito. Aqui nós temos o exemplo, galera, de como funciona um atrito, né? Por exemplo, eu seguro, né? Ou como não funciona. Não tem atrito na mão do meu pai. Ele deixou cair o celular aqui, graças a Deus que eu vou dar pra ele, ó. Eu vou dar pote de plástico. Pois é, tem que ser pote de plástico. É isso. Alguma mensagem final para os nossos queridos telespectadores que estão nos ouvindo? Ou vendo, né, também? Bom, a palavra final é que vocês nunca desistam do objetivo. Qualquer que seja o motivo, não desanime. Corram atrás, estude, focado. Barreiras existem, vão sempre existir. Mas... Come primeiro, depois tu fala. Porque não, isso pode cortar depois, a gente bota. É porque ele tava comendo, aí eu também sacaneei, aí eu falei. Eu vou deixar. Vai deixar? Pode deixar. Pô, foi mal, eu percebi que o timing. Por que não falou antes? Meu timing foi errado, né? Eu esperei ele comer o negócio. Deixa, começa a falar, ele viu que eu tava comendo. Foi mal, vai, continua. Suas mensagens finais aí para os queridos telespectadores. Para os telespectadores, não desistam dos seus objetivos, dos seus sonhos. Barreiras existirão sempre, mas a gente tem que passar por todas elas. Eu não consegui alcançar um objetivo meu, me dói até hoje. Então, o que eu falo para vocês, não existe obstáculo. Siga em frente, com foco, determinação, com disciplina, amor e coragem. Vocês vão ver que lá na frente, vocês não vão se arrepender do que vocês fizeram. Sempre ficar feliz, ter orgulho, alegria, principalmente pro pai de vocês. Entendeu? Excelente. Seu Vladimir, meu pai, obrigado pela presença nesse nosso primeiro episódio, né? Nosso episódio piloto. Espero que tenham gostado do papo. Muito, meu Gostou? filho, Wagner. Que parece, estamos aqui na pai, meu pai. Meu filho. Eis que vos agradeço por ter colocado sua presença aqui em minha frente. Vossa presença é muito especial. Tô brincando. Obrigado pela presença. Eu tenho certeza que essa história, se ajudar uma pessoa aqui que talvez olhe para isso, tenha mudado a mentalidade de pensar de caramba, realmente vale a pena eu me dedicar agora, vale a pena eu estudar e me dedicar agora para que eu consiga atingir meu objetivo. E se a pessoa nem conseguir, porque às vezes a reprovação não vai vir, né? Pode ser que a pessoa tenha se dedicado e foi reprovada na prova, mas pelo menos ela não vai ficar com um sentimento de e se, né? Porque acho que o que mais acaba corroendo aí, né? É o se. É o e se eu tivesse estudado mais. E se em vez de eu botar aquela pedra lá para estudar, eu tivesse estudado em casa, né? Então a gente fica com esse sentimento e eu tenho certeza que a pessoa, se ela se dedicar ao máximo agora, ela não vai ter esse sentimento na vida dela. Mesmo que ela não se reprove, ela vai olhar e falar assim, pô, mas eu me dediquei, eu me esforcei, fiz o máximo que eu poderia. Então, obrigado por compartilhar essa história. Não é uma história de vitória, né? É uma história, uma parte aí difícil. A gente até brincou aqui, mas o assunto é sério. E obrigado por compartilhar. Obrigado você por acompanhar também. Eu espero de coração que você tenha gostado desse podcast. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual é a sua dificuldade, né? Mande esse podcast para aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma mensagem aí que vai animar o dia dela, né? E que vai ajudar ela a voltar aos estudos, beleza? É isso, galera. Um abraço, fique com Deus, obrigado e valeu! Ai, tá bom. Menor, você que tá de fora, menor, o que você achou? Pô, ficou massa isso daí. Eu gostei.